este é o programa de TV do SIMP, produzido e apresentado pelo Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 3 de agosto de 2018. O programa de TV do SIMP é um programa voltado especialmente aos servidores públicos municipais e tem o objetivo de trazer as informações de tudo que permeia a vida do funcionalismo e também a comunidade pelotense, já que esta recebe os serviços prestados pelos servidores públicos municipais. É uma imensa satisfação estar aqui ao vivo. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, pelos canais 2 da Blue e 14 da NET, e também transmitido ao vivo pela TVC, lá na sua página no Facebook, através da fanpage TVC Pelotas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente da entidade, dos Sindicatos Municipários de Pelotas, estarei junto com vocês até às 20 horas. Lembrando que o programa de TV do SIMP, além de ser transmitido ao vivo aqui pela TVC e também ser transmitido ao vivo pela página da TVC lá no Facebook, também nós disponibilizamos este programa, a sua gravação na íntegra, através das mais diversas mídias eletrônicas que o SIMP possui. Então, já na próxima segunda-feira, este programa estará disponível para quem quiser vê-lo ou revê-lo. E a primeira mídia eletrônica que nós apresentamos para vocês, que nós possuímos e disponibilizamos a quem quiser acessá-la, é através da nossa página do nosso site, o www.simpelotas.com.br. Esse é o endereço eletrônico oficial do SIMP, é o nosso site. Então, quando você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, há uma janela, uma miniatura de vídeo, e ali consta o vídeo do último programa de TV do SIMP, exibido aqui pela TVC. Claro que nesse site tem vários menus lá no seu topo, que são de serviços de convênios, de atendimento, de algumas leis, documentos, e no seu corpo central do seu site, desse site, ali são colocadas as matérias e informações voltadas aos nossos colegas servidores públicos. Então, ali sempre tem matérias e informações atualizadas e que você pode, a partir dali também, verificar na íntegra esta matéria e esta informação e, através de um link que possivelmente tenha nessa matéria, ou remeterá para uma outra janela, uma outra aba que possua algum tipo de vínculo. Por exemplo, uma matéria que verse sobre alguma lei, sobre algum documento que tenha que estar em anexo, o link já consta na própria matéria. Então, matérias e informações estão no corpo central do nosso site. E, como frisei, você pode ali acessar os horários de atendimento do sindicato, os dias e horários de prestação de serviço aos nossos associados, através dos atendimentos com a nossa assessoria jurídica, médica clínica geral e dentista. Tá? Então não deixe de visitar o nosso site www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso e-mail. O e-mail oficial da entidade é o simp@simpelotas.com.br. Você que quiser nos mandar uma mensagem pelo e-mail, pode anexar um vídeo, uma foto, um documento. Se você que é servidor público queira fazer uma denúncia sobre o seu local de trabalho, tranquilamente pode fazer através deste e-mail. Você pode colocar o seu nome, será mantido em sigilo, pois a direção do SIMP, o nosso foco é encaminhar a solução daquele apontamento, daquele questionamento, daquela denúncia. Então, você enviando o e-mail para o simp@simpelotas.com.br, fique à vontade para enviar sua crítica, sua sugestão, sua dúvida, seu elogio e a sua denúncia, que com certeza nós encaminharemos e também responderemos.
Além deste nosso e-mail, também disponibilizamos o Twitter para aqueles que desejam seguir os passos da entidade SINP. No Twitter é bastante simples. No twitter.com/simpelotas, lá pelo Twitter, o que a gente costuma fazer? A gente coloca o título de uma matéria e o seu respectivo link. Aí, quem clica neste link remeterá diretamente ao nosso site, onde lá constará a matéria na íntegra. Então, pelo twitter.com/simpelotas, você acessando lá, clica no link junto ao título daquela matéria e eu remeterá para ela na íntegra, que encontrar-se-á no nosso site. Sempre também no Twitter a gente disponibiliza algumas imagens ou vídeos ilustrativos daquilo que nós estamos fazendo o chamamento. Então, se você desejar seguir os passos do Sindicato dos Municipários de Pelotas pelo Twitter, faça através do twitter.com/simpelotas, se você quiser ser mais um seguidor. Também disponibilizamos o nosso canal de vídeos no YouTube. Se você desejar rever ou ver, caso não tenha tido uma oportunidade anterior, quaisquer um dos programas de TV do SINP exibido aqui na TVC, ao longo destes mais de 10 anos que temos aqui a nossa programação, você acessará o nosso canal de vídeos lá no site do YouTube, através de como encontra-se aí na sua tela. Só colocar youtube.com/simpelotas. Lá constam todos os nossos programas e também tem alguns outros vídeos, como por exemplo de assembleias, de mobilizações, de atividades de confraternização e lazer, o próprio debate com os candidatos a prefeito que realizamos de 4 em 4 anos, também encontram-se disponíveis na íntegra lá. Enfim, alguns outros vídeos informativos. Acesse então o nosso canal de vídeos no YouTube através do youtube.com/simpelotas. E por fim, você pode visitar a nossa fanpage, a nossa página no Facebook. Então, se você acessar lá a sua conta no Facebook, digite lá na pesquisa simp.pelotas, tudo em minúsculo conforme está aí na sua tela, simp.pelotas. Você estará visitando a nossa página e ali nós diariamente postamos matérias e informações, as quais são abertas a todos para postarem seus comentários. Também, obviamente, aqueles que desejarem curtir, compartilhar, enfim, é bem democrático ali esse espaço de divulgação do nosso trabalho. Também através do Facebook, dessa nossa página, há a disponibilidade do serviço de Messenger, que é a mensagem inbox, a mensagem fechada. Então, do mesmo modo que eu falei aqui no e-mail, se você desejar fazer uma pergunta que não fique, claro, aberta a todos, uma pergunta mais sigilosa, se você deseja enviar uma denúncia, anexar algum tipo de arquivo como algum áudio, algum vídeo, uma imagem, você pode fazer pelo Messenger, mas através desta página aí no Facebook, por simp.pelotas, tá bem? Então estas são as mídias eletrônicas que disponibilizamos para abreviar, né, esse distanciamento entre o sindicato e a categoria a qual representa, que é dos municipários, onde são mais de 9.000 trabalhadores na Prefeitura de Pelotas, e que o SINP é que representa todos esses trabalhadores da administração direta. E também, além desta representatividade, obviamente, nem todos os municipários são sócios do sindicato, é livre constitucionalmente a associação, mas o SINP legalmente ele representa, sejam sócios ou não sócios, enfim, todos os trabalhadores públicos municipais da administração direta, tá bem? E aqui ao vivo, para nós, a sua participação é muito importante. Você que está nos assistindo, se quiser interagir conosco ao vivo,
Também, enviando uma mensagem, só que de forma escrita, você pode fazer através do envio de mensagem de texto. Você pode participar ao vivo aqui conosco agora, até às 20 horas, mandando a sua mensagem de texto, seja via SMS ou WhatsApp, para o número 99122-8820. 99122-8820. Esse número nos acompanhará até o término da nossa programação. Repito, envie a sua mensagem escrita, né? Nós não temos como colocar aqui mensagens de áudio, por exemplo, que porventura venham aqui para nós. Então mande a sua mensagem escrita e fique à vontade. Pode criticar, sugerir, elogiar, enfim, nós leremos e responderemos para você aqui ao vivo. Quero também deixar um convite que, além de todas essas mídias que nós colocamos e o próprio programa de TV semanal que temos aqui na TVC, o SIMP também possui um programa semanal de rádio, isto mesmo, programa chamado Trabalho de Base. Ele ocorre todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas, na Rádio Com 104.5 FM. E você pode ouvir também pelo próprio site da rádio, na internet, que é o www.radiocom.org.br. Então, o programa Trabalho de Base, o programa do SIMP, ao vivo, todas quintas-feiras, das 15 às 16 horas, na Rádio Com 104.5 FM, e podendo você ouvir através do site www.radiocom.org.br. Bom, na última semana, agora que passou, nós reprisamos um de nossos programas e nessa reprise do programa passado, se eu não me engano foi o programa do dia 13 de julho, a reprise que vocês tiveram. De lá para cá o SIMP teve em várias atividades. Eu também estava com uma gripe muito forte, ainda estou um pouco afônico, não pude aqui fazer ao vivo, mas no último programa a gente já tinha trazido as atualizações quanto ao atraso que a Prefeitura teve quanto ao pagamento da nossa negociação salarial, da nossa database, que embora foi definida em junho e nós havíamos mandado já bem lá no iniciozinho do mês a deliberação da Assembleia, a Prefeitura teve tempo hábil de articular-se com a Câmara de Vereadores para que o nosso reajuste, tanto do salário como do Vale Alimentação, já pudesse ter vindo naquele próprio mês de junho, no último dia útil, e que não houve, porque a Câmara foi votar o projeto também já ultrapassada a data de fechamento da folha de pagamento, então já não seria possível vir o pagamento e retroativo a maio, porque o nosso mês de negociação é maio. Chegou agora o mês de julho e no final do mês último agora, que a gente recém saiu dele, né, no final do mês de julho, que foi aliás ainda esta semana, na terça-feira, foi feito o pagamento dos servidores. E houve tanto o reajuste dos salários e o do Vale Alimentação já até havia ocorrido no mês passado. Agora, no 5 de julho, já havia ocorrido o Vale Alimentação. Mas o salário de julho, que é no último dia útil, ele veio agora retroativamente a maio. Então, alguns colegas perceberam nos seus contra-cheques que vinha ali algumas rubricas dizendo diferença salarial ou algo do tipo. Aquilo se referia até o mês de maio. Então, o aumento pegou retroativamente mês de maio, mês de junho e o mês último de julho. Então vinha o aumento já na própria folha corrente de julho,
com as diferenças que faltaram retroativamente aos meses de maio e de junho, tá bem? Aí surgiu um grande questionamento. Vários professores enviaram, através dessas mídias, as quais há pouco tempo aqui mostramos para vocês, meios de contato com o SINP. Então, alguns nos questionaram pelo Facebook, outros foi por forma de via telefônica, que tinham reparado no seu contra-cheque e que não observaram qualquer tipo de aumento. E aí eles estranharam, e eram principalmente um grupo de professores. Só que aí, para deixar claro para você que está nos assistindo, o professor que já ganha no seu contra-cheque o pagamento do piso salarial nacional do magistério por decisão judicial, ou seja, ingressou com a ação judicial para receber o piso, já que a Prefeitura de Pelotas não cumpre com a lei federal que institui o piso dos professores em todo o Brasil, que nenhum professor pode ganhar menos do que aquele salário estipulado, e a Prefeitura de Pelotas paga menos, ela não cumpre a lei. Então, centenas de professores, principalmente com o SINP, ingressaram com ações judiciais. Alguns já recebem há anos, outros já estão recebendo há poucos meses, mas tem centenas de professores já que ganham o piso por decisão judicial e, obviamente, esses que ganham por decisão judicial, eles não têm o seu reajuste na database da categoria dos municipários, isto é, em maio. Porque como ele já ganhou o piso na forma da lei federal, o seu reajuste se dá anualmente em janeiro. Então, você que é professora da rede pública municipal e recebe o piso nacional do magistério por decisão judicial, ele aparece lá no seu contra-cheque, você o ganha como salário padrão, então este não terá o reajuste na database quando nas negociações salariais em maio. Este terá o reajuste do seu próprio piso, conforme o governo federal, todo janeiro de cada ano, ou seja, em janeiro deste ano, ele já teve este reajuste. Então chega agora a database, ele não tem. O único reajuste que ele tem é do Vale Alimentação. Agora, professores que ainda não recebem o piso judicialmente, esses estão fadados ainda a receberem o piso municipal que a Prefeitura paga, que é inferior e é de descumprimento à lei. Aí, obviamente, esse tem o reajuste com base na database, na negociação que fizermos em maio de cada ano. Então, por isso que alguns professores apenas tinham observado que não tinham recebido o reajuste, agora da database, nem de forma retroativa, e aí depois foram se dar conta, quando nós demos as explicações, como esta a qual estou dando, de que se referia ao piso nacional, ou seja, quem ganha o piso não tem reajuste pela database, tem pela lei federal, ou seja, que anualmente em janeiro é dado este aumento, tá bem? Então fica esta dica, esta informação aos professores do nosso município. Já os demais servidores, que não são ocupantes de cargo de professor, todos estes receberam, nesta folha passada de julho, no final do mês de julho, todos receberam o reajuste e as diferenças que faltavam retroativamente a maio. Bom, nós vamos entrar aqui no nosso primeiro item de pauta, que vai ser acompanhado de um vídeo, e o Wagner já vai preparar para nós o primeiro vídeo, o vídeo A, que é denominado Reunião do SINP com os educadores sociais. Reunião esta que ocorreu nesta segunda agora, dia 30 de julho. Os educadores sociais foram em grande número lá na sede do SINP pela manhã, descontentes com o que havia acontecido na semana passada. Havia sido imposta por parte da Secretaria de Assistência Social para que os educadores sociais que trabalham em casas, em abrigos, nos CREAS, nos CRAS, ela impôs que, a partir do dia 1º de agosto,
eles teriam de trabalhar em novas escalas de trabalho, horários de entrada e horários de saída totalmente diferenciados e perigosos. As casas e abrigos, mais especificamente, elas funcionam 24 horas por dia. Então tem casas que cuidam de menores, tem casas que cuidam de crianças bem bebezinhos, tem casa que cuida só de meninas, tem casas que cuidam só de meninos, tem casas que cuidam somente de idosos. Então o trabalho do educador social é cuidar dessas pessoas, dar todo o amparo, o conforto, no dia a dia, inclusive, ministrar medicamentos, acompanhar o usuário quando ele precisa ter um atendimento médico, enfim, faz muito mais do que um familiar deixa de fazer. E esses educadores sociais têm um papel importantíssimo, porque lidam com a comunidade que encontra-se em situação mais vulnerável, são trabalhadores que atuam em sábados, domingos e feriados, ganham um salário mínimo nacional apenas, tá? Para trabalhar 40 horas semanais, um salário mínimo nacional de salário bruto. E o que nos chamou a atenção foi que não foi feita nenhuma discussão com os trabalhadores, nem com o SINP, simplesmente é emitido um documento por parte da Secretaria de Assistência Social e que coloca como jornada de trabalhos, para vocês terem uma ideia, tipo, o colega assumir às 4 horas da tarde e soltar meia-noite, ou pegar meia-noite e trabalhar até às 8 da manhã. Essa foi a primeira escala divulgada pela Secretaria de Assistência Social. Vejam bem, nós detectamos que quando um colega solta meia-noite, e tem casas em abrigos em vários bairros da nossa cidade, e alguns até bem perigosos, como que um colega vai sair meia-noite do local de trabalho se nós detectamos que tem locais que nem ônibus tem depois do horário? Como é que ele iria para casa? Nenhum veículo oficial da prefeitura buscaria ele no local de trabalho e levaria até a sua residência. Então, um colega que solta meia-noite, nós detectamos que não há ônibus depois da meia-noite em vários pontos de trabalho desse educador social. Isso para quem solta meia-noite. Fora o perigo de tu saíres de uma casa e muitas vezes ter que caminhar várias quadras para chegar ao ponto de ônibus, quando há ônibus neste horário. Outra situação, quase 100%, 90% dos educadores sociais ocupantes desse emprego público são mulheres. Então, mulher sozinha, saindo meia-noite do local de trabalho, muitas não tendo sequer nem ônibus após esse horário, como ir para casa? Aonde está a segurança dessa trabalhadora saindo meia-noite do local de trabalho? A prefeitura não disponibilizando absolutamente nada, nem transporte público coletivo para isso, muito menos um veículo oficial. Tem também o caso de quem pegaria o serviço meia-noite para soltar às 8 da manhã. Ou seja, muitos teriam que pegar o ônibus bem mais cedo que o horário de chegar no seu local de trabalho, pois tem alguns locais que o último ônibus é às 22h30. E aí ele chega quase 1 hora mais cedo, dependendo do local de trabalho, 40 minutos mais cedo, por quê? Porque não tem outro ônibus mais próximo da chegada. E mesmo assim é perigoso alguém caminhar aí na rua por um bom trecho de onde desce da parada até o seu local de trabalho, em plena 22h30, 23 horas da noite, 11 horas da noite. Diante disso, o SINP, no primeiro momento, enviou um ofício para a prefeita Paula e para o secretário Longaray. Quando nós enviamos esse ofício para o secretário Longaray e para a prefeita Paula, isso na semana passada, nós não tivemos retorno nesse início, nenhum tipo de retorno.
Tão logo nós recebemos, mandamos esse ofício e aguardamos o retorno por parte desses dois titulares, ela como chefe do executivo, a prefeita, e ele como titular da pasta da Secretaria da Assistência Social. Segunda-feira, os educadores sociais, preocupadíssimos com isso, nos visitaram lá no SIMP. Nós nem tínhamos uma reunião agendada com eles. Então vocês viram pelos vídeos pelo vídeo que eles tiveram pela manhã em grande número, totalmente descontentes e com toda a razão. O que tiramos nesta reunião? Nós aprovamos junto com eles que mandaríamos um novo ofício para a prefeita, informando que no dia seguinte, na terça-feira, esta terça que passou desta semana, nós iríamos com uma comissão de educadores sociais ao encontro da prefeita, independentemente de agenda, para conversar com ela, porque é um absurdo, né, uma escala desse tipo, conforme eu falei. Como é que o trabalhador vai pegar serviço meia-noite não tendo ônibus? E a insegurança, né? E aquele que soltaria meia-noite também. Outro detalhe importante, os trabalhadores que atuam 8 horas por dia têm direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo. E intervalo é intervalo. O servidor ele pode sair, inclusive, do local de trabalho. É a folga dele naquela 1 hora. Ele pode sair para jantar, para se alimentar, tomar um café, ir num local, enfim. Como quem trabalha de madrugada ou de noite vai sair por 1 hora, sem ter ônibus, do seu local de trabalho? Aí ele acaba ficando na casa. Aí, ao invés dele ter aquela 1 hora de intervalo dentro da casa, ele não tem. Ele acaba trabalhando, aí fica 9 horas, porque muitas vezes há poucos trabalhadores e não tem como deixar o usuário sem o atendimento. E aí obriga muitas vezes o servidor a ter que ficar ali, quanto tempo? 8 horas trabalhando? Não, ele fica 9, porque naquela 1 hora, mesmo que ele queira gozar deste repouso, deste intervalo, se algum colega chama para uma ajuda, ou se tem que atender algum usuário, ele não vai poder dizer, não atendo, porque estou aqui na minha hora de intervalo. Alguém adoece, precisa ser acompanhado até o hospital, pronto atendimento, enfim, não vou acompanhar o idoso, o usuário, porque eu estou aqui na minha hora de intervalo. Então vejo os graves problemas que esses educadores sofrem, aliado a más condições estruturais de algumas casas. Tem algumas que sequer têm papel higiênico, e aí os servidores têm que levar de suas residências. Então, no momento que a gente tinha se reunido com esses trabalhadores na segunda pela manhã, já tinha surgido uma nova escala, digamos que uma tentativa por parte da Secretaria de Assistência Social de modificar a estrutura feita. O que isso quer dizer? Ocorreu o surgimento de uma nova escala, que não eram mais esses horários tipo pegar meia-noite ou soltar meia-noite. Aí vieram novos horários como assumir das 16, trabalhar até as 22h30, ou assumir às 22h30 e trabalhar até às 7 horas. Mas de igual forma, nesse período das 22h30, para quem vai assumir e para quem vai sair, é muito perigoso à noite. O trabalhador ali sozinho, a pé, né? E repito, grande parte dos educadores sociais é composta por mulheres. E aí a gente tem uma prefeita que é mulher, primeira prefeita mulher, no caso de Pelotas, né, primeira ocupante do cargo de chefe do executivo enquanto mulher, que tem um programa do Pacto Pelotas pela Paz. Que paz é essa? Se com esses horários não está preservando nem a integridade física, a segurança das suas trabalhadoras, né, das mulheres que movem esse município, no caso, estas ocupantes do emprego de educador social. Bom, como estava certo de nós nos reunirmos, irmos ao encontro da prefeita na terça à tarde, o SIMP pela manhã na terça recebe um e-mail da chefe de gabinete da prefeita, Kelly Schaffer, onde esta coloca que a prefeita suspenderia estas escalas até a semana que vem, pois ela trataria no mesmo dia, no caso na terça, sobre o assunto com o secretário Luiz Eduardo Longaray, secretário de Assistência Social,
para ela tratar do tema. Então é isso que foi ratificado pela prefeita. E daí nós já havíamos agendado, independentemente dessa suspensão provisória da prefeita quanto ao assunto, nós já havíamos agendado uma assembleia com esses trabalhadores. E aí eu peço para o Wagner, por gentileza, colocar o segundo vídeo, que foi a assembleia que o SIMP realizou com os educadores sociais nesta quarta pela manhã, dia 1º de agosto, lá na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação. Essa assembleia ela foi pela manhã e contou também com um grande número de educadores sociais. E aí nela nós discutimos quais passos faríamos a partir de então. A categoria viu que no momento que a prefeitura recuou, num primeiro momento, tipo, suspendendo as 2 escalas apresentadas, onde a prefeita conversaria com o secretário Longaray, e essas escalas sendo suspensas até a semana que vem, daria um fôlego para discutirmos mais. E foi isso que a gente fez ali na Assembleia, né? A gente tirou como linha marcar uma audiência pública para tratar dos educadores sociais, não só na questão desses problemas das alterações das escalas de trabalho, mas os problemas estruturais. Muitas vezes educadores sociais têm que ficar acompanhando o usuário no hospital quando ele está internado. Então, se o usuário fica 3, 4 dias internado, a gente tem casos de educadores sociais que acompanharam aquele usuário enquanto ele estava internado. E não faz parte das atribuições de um educador social. Pegando-se o edital do emprego público de educador social, no que tange a acompanhamento, ele acompanha o usuário para atendimento médico ambulatorial. Então você vai levar ele para uma consulta, você vai acompanhá-lo para um pronto atendimento, mas se for necessário este ter que ficar internado, não faz parte das atribuições do educador social ser um cuidador, ser um acompanhante do usuário. E muitas vezes eles chegam a ficar 3, 4 dias, não ganhando nada mais por isso, há casos que a secretaria nem sequer disponibilizou alimentação para ele. Então é um absurdo o que essa secretaria faz, trata e age com os educadores sociais. E aí, diante disso, após a Assembleia, essa Assembleia também tirou uma comissão especial, né, de educadores sociais para, junto com a direção do SIMP, representar as pautas e demandas desta categoria. Aí tivemos a confirmação na quarta tarde da vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, onde conseguiu propor uma audiência pública nesta próxima segunda-feira agora, tá? Nesta segunda-feira, dia 6 de agosto, às 10h30 da manhã, no plenário da Câmara, será audiência pública para tratar sobre os educadores sociais. Então vai ser bastante abrangente, além de pegar esse problema das alterações das escalas de trabalho, todos os demais aqui que eu elenquei. Então tudo isso nós vamos estar tratando nesta segunda-feira, 6 de agosto, 10h30 da manhã, na Câmara de Vereadores. É uma audiência pública, assim como fala seu nome, é aberta a toda a comunidade pelotense e em especial que possam os usuários, os servidores, educadores sociais estarem presentes lá para discutirem sobre a sua pauta, a sua demanda, e o SIMP com certeza se fará presente nesta próxima segunda, dia 6, 10h30 da manhã. Quero registrar aqui meu grande abraço ao Silvio Coitinho e a sua família, que nos prestigiam aí com a sua audiência, né? O Silvio nos manda aqui um emoji das palminhas, dos aplausos, né? E como sempre, excelente programa, meu amigo, bem explicativo, né? Um grande abraço aí ao Silvio Coitinho e a sua família, que estão sempre aí na nossa audiência. Fica conosco, Silvio, até o fim do programa. Silvio, que também é representante da categoria, eleito, né, lá no Conselho Deliberativo do Previpel. Bom, o próximo item aqui, pessoal, para a gente fazer um comentário breve e inicial,
se trata aqui também de reflexos ainda da nossa database. Quando terminou a nossa database, nós conseguimos, em compromisso com a prefeita, debater ainda sobre 4 temas de interesse da categoria. Um seria a regulamentação, reduzindo carga horária de todos aqueles trabalhadores que não foram contemplados no primeiro momento, quando da edição das 2 leis municipais este ano, uma dos seletistas e outra dos estatutários. Então, muitos colegas aí de 40 horas semanais ainda não foram contemplados. Então, a prefeita comprometeu-se de discutir a regulamentação da carga horária para estes que não foram contemplados no primeiro momento. Então, este é um tema pendente. O outro tema pendente é a criação de gratificação para os funcionários de escola que já são formados através do Programa Federal Pró-Funcionário. É um programa em nível médio, técnico, e que forma os trabalhadores em educação nas suas áreas de atuação. Então, nós temos vários funcionários de escola que já são formados em nível médio técnico e que, mais do que justo, que façam jus a uma gratificação por essa formação, porque ele tem um conhecimento técnico na sua área de atuação e retribuindo, devolvendo o seu conhecimento na sua escola através do atendimento ao aluno, ao pai, enfim. Então, esse é um segundo tema que ficou para discutirmos com a prefeita: criação da gratificação para aqueles que possuírem a formação através do programa Pró-Funcionário. Um terceiro ponto de pauta também que ficou para discutirmos era o quê? A possibilidade de criar um fundo de assistência médica para os trabalhadores seletistas, os efetivos seletistas, né? A possibilidade de criar um fundo para estes, já que os estatutários têm, através do Previpel, e os seletistas só contam com o Sistema Único de Saúde. São servidores que nem se quisessem pagar, podem, porque isso passa por edição de lei municipal. É necessário esse ajuste. Então, é um outro e terceiro tema que ainda tem que ser discutido. Tem também um quarto e último tema que ficou pendente, que é o seguinte: conforme eu falei, cargas horárias, eu vou até anotar aqui para não me perder, cargas horárias, o pró-funcionário, além do pró-funcionário, cargas horárias, a cargas horárias no caso seria uma redução, o pró-funcionário, a criação da gratificação, também a criação em lei do adicional de risco de vida. O que quer dizer isso, pessoal? Hoje em Pelotas nós temos alguns segmentos de servidores que recebem uma gratificação pela sua atividade ser de risco permanente e eminente, ou seja, algo que possa atingir a sua integridade física, né, mas como algo bastante latente, permanente. Nós temos quem? Os agentes de trânsito e guardas municipais, quando da criação dos seus cargos, já estava previsto o percentual a título de gratificação de adicional de risco de vida. Com o tempo, se estendeu também para os conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares recebem, além do seu salário, né, do seu subsídio, também uma gratificação por adicional de risco de vida. E, por fim, também foi estendido essa gratificação aos motoristas, mas apenas aqueles lotados no conselho tutelar. O resto, mais ninguém recebe. Então, nós entendemos que não pode ser feita uma lei específica para um grupo, para outro, para outro. Tem que ser criado critérios claros e objetivos para se verificar, não por cargo, e sim pelas atribuições daquele cargo, se expõe aquele servidor, se o coloca em situação de perigo, de risco, permanentemente, durante toda a sua jornada de trabalho.
no mínimo esse deve fazer o jus e não ter direito a receber pela nomenclatura do cargo ou porque o chefe do executivo entendeu que aquele grupo de trabalhadores merece e o outro não, por exemplo. Então, não pode ser assim. Então, esse é mais um outro elemento que ficou para ser discutido. E o período determinado pela própria prefeita para discutir estes temas pendentes ficou do mês de julho até o mês de outubro. E o SIMP, em cada mês, estará chamando um grupo de trabalhadores, um grupo de trabalho, assim a gente está denominando, junto conosco, com a direção, para nos auxiliar na formação dessa proposta, dessa discussão, e aí sim agenda-se a reunião com a prefeita para encaminhar. Então a prefeita pretende vencer um assunto por mês, né, que até outubro nós consigamos avançar em cada um dos temas a serem debatidos. Então isso é importante, o servidor está atento. Bom, para exemplificar e retratar melhor isso que eu estou dizendo, o primeiro tema, que é o que a gente debateu, foi sobre o pró-funcionário. Eu vou pedir para o Wagner colocar para nós o vídeo C, reunião do SIMP com grupo de trabalho pró-funcionário, que foi nesta quarta-feira à tarde. Então, um grupo ali de merendeira, monitor, auxiliar de serviços gerais, ou seja, são funcionários de escola que se formaram, se qualificaram. Essa reunião foi quarta-feira à tarde lá no SIMP. Então, esse grupo de trabalhadoras que se fez presente nos trouxeram um pouco de como está ocorrendo o programa. Nem todos têm acesso, nem todos conseguem ter a sua participação. A prefeitura não fomenta muito a adesão desses funcionários a se qualificarem, a fazerem esse programa, tanto que em anos anteriores foi o SIMP que divulgava através das suas mídias até o link para as inscrições, o prazo para as inscrições, coisa que era obrigação da SMED, né? A SMED disponibilizar, a prefeitura disponibilizar no seu site algo nesse sentido. Então eu me lembro muito bem que em 2016, 2015, era o SIMP ali que divulgava essa formação, essa possibilidade. Então o que a gente busca junto ao governo, e foi tratado isso nessa reunião? A gente primeiro precisa saber da SMED qual é o número atual de funcionários de escola que já tem essa formação, que já são formados, para a gente ter uma estimativa até para efeitos de impacto financeiro. Também vamos ter que nos informar através do IFSUL, o Instituto Federal Sul Tecnológico, saber se estão funcionando as turmas, de que forma foram oportunizadas essas inscrições e se no momento tem trabalhadores municipais, quantos, né? É uma informação também que a gente vai ter que obter. Também nós vamos solicitar a manutenção dos formados, aqueles que têm quaisquer um desses cursos do pró-funcionário, mas que porventura sejam agentes administrativos ou oficiais administrativos. Por quê? Antes de existir o cargo de secretário de escola, agentes e oficiais administrativos nas escolas eram quem faziam todo o trabalho administrativo, de secretaria. E aí, com o passar dos anos, foi criado em lei municipal o cargo de secretário de escola, justamente com o intuito de substituir esses agentes administrativos e oficiais, tirando-os das escolas e os encaminhando para as mais diversas secretarias e setores. Até aí tudo bem, não há nada de legal ou errado. O problema é agentes e oficiais administrativos que porventura tenham se qualificado, tenham se formado através do pró-funcionário, estes têm de permanecerem nas escolas. Esses não podem estarem indo para um outro setor, porque este obteve, com recursos públicos, o aprendizado, o ensinamento em nível médio técnico. Então, se eu pego um agente, um oficial administrativo,
e que tem essa formação para retribuir, porque o ensino é focado para ele retribuir, trabalhar melhor, de forma técnica, com conhecimento técnico, lá na sua escola. Aí eu não vou aproveitar essa qualificação que ele obteve e vou encaminhá-lo para qualquer outra secretaria que não vai trabalhar com mais nada na área de educação e, ao mesmo tempo, não estou valorizando, não estou primordiando aquilo que seria benéfico para a comunidade. Então, no mínimo, o nosso pedido é que o governo permaneça com agentes e oficiais administrativos nas escolas, aqueles os quais tenham a formação do pró-funcionário. Também é uma outra demanda aí para a gente encaminhar. E, por fim, que a gratificação ela não se dê por uma forma de complemento. Vai entrar para complementar o salário. Aí praticamente ninguém vai ganhar nada, vai ser zero. Porque se os funcionários de escola, merendeira, monitor, auxiliar de serviços gerais, servente de escola, enfim, quem fez desse curso, por exemplo, a sua formação e faria jus a essa gratificação, você imagina este colega que tem um salário padrão de 400 e poucos reais, aí ele ganha um complemento para poder chegar à menor base de cálculo do município. Esta base de cálculo é como se fosse o menor salário do município para nele incidir vantagens, né? Antes do reajuste, a menor base de cálculo do município era de 683,77. Agora, com o reajuste, foi para 695, se eu não me engano. Então, sobre 695 é que são calculadas as vantagens. Aí pega-se um educador social, seletista, que não tem vantagem quase que nenhuma para incidir, são muito poucas, muitas vezes somando tudo, ele não chega nem ao valor do salário mínimo nacional. E aí quando vê, a prefeitura cria um projeto de lei lhes dando uma gratificação, num primeiro momento pode ser em percentual ou em valor, o colega pode achar, pô, que legal, estou ganhando agora gratificação. Mas se o governo usa a tua própria gratificação para fins de complemento ao salário mínimo, não adianta nada. O colega vai continuar ganhando como salário bruto o valor do mínimo nacional e aí a sua qualificação só serve para diminuir a complementação que o governo teria que tirar para dar. Então, esse é o nosso recado, é esse chamamento importante que a gente faz aqui falando sobre este assunto. Agora, por fim, pessoal, nós vamos pedir para o Wagner colocar, pelo menos deixar pronto, Wagner, o vídeo que o nome dele é Dia M, pela vida das mulheres. Dia M, M de mulher. Antes do Wagner soltar, de onde surgiu a organização desse dia? Pô, se 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, por que ontem em Pelotas, dia 2 de agosto, foi considerado o Dia M, pela vida das mulheres? Pelas mais diversas pautas que envolvem as mulheres no nosso município, mas principalmente um caso mais recente, que está aí em investigação, que é o caso lá da Secretaria de Saúde, onde, segundo informações, várias mulheres tinham feito exames de pré-câncer e o laboratório, um só, credenciado, responsável pela análise de todos os exames, segundo informações de profissionais que atuam nas UBS, principalmente da UBS Bom Jesus, começaram a verificar que muitos laudos eram iguais, eram idênticos, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de apontamento, enquanto na estatística normal, no mínimo a cada número de X mulheres atendidas, outros X destas apresentava-se ou apresenta-se normalmente algum tipo de problema junto ao seu sistema reprodutor, enfim, algum tipo de doença, algum câncer, um tumor, enfim, o exame é justamente para isso, para tentar identificar e, sendo detectado, dar encaminhamento posterior. E aí, em face de denúncias de que vários desses exames de fato não estavam sendo feitos, denúncias,
abriu-se uma investigação, né, junto à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, o que está sendo ainda constatada tal denúncia. Mas já há casos de pelo menos uma mulher que confirmou que no seu exame não tinha dado absolutamente nada, e aí quando ela foi fazer depois de forma particular e tudo apontou, ela já estava com um estado bem avançado e teve que tratar este seu câncer, com químio, com radioterapia, enfim, graças a Deus que ela está viva para poder contar essa história. Então, diante disso surgiu muita indignação e indagação por parte das mulheres pertencentes a faculdades, a entidades classistas, a órgãos não governamentais, e ontem foi o dia delas protestarem. Ontem foi o dia delas ocuparem a Câmara de Vereadores, no início da tarde às 14 e depois mais tarde às 17, lá no Largo do Mercado, que vocês depois vão estar vendo aí no vídeo. E, por fim, depois do mercado, saíram em direção às paradas de ônibus centrais para a distribuição de um panfleto informativo. Então, Wagner, pode soltar o vídeo para nós aí, por gentileza, que ele vai relatar a presença das mulheres na Câmara de Vereadores. Claro, tem vários homens presentes, obviamente, não tem nada a ver, isso não é uma questão de que só as mulheres possam participar, a luta é delas, né? Mas é nossa também dos homens, em defendê-las, em respeitá-las, de colocá-las no lugar que sempre deveriam estar, que qual é? Em igualdade com um homem. Então houve um amplo debate na Câmara de Vereadores sobre o assunto, sobre o espaço da mulher, a forma a ser tratada, discussões como essa sobre os educadores sociais que eu tratei, de colegas tendo que assumir meia-noite ou soltar meia-noite, não tendo ônibus muitas vezes, não tendo a segurança devida. E aí já é o ato no Largo do Mercado à tarde, ao lado da Prefeitura. Então houve uma esquete teatral, teve também, dentro dessa esquete teatral, como se ali as mulheres estivessem sendo mortas e já ali plastificadas como se fosse para um exame de ML ou para ser conduzidas, né, ao Instituto Médio Legal para perícia, enfim. Aí no momento que protestavam justamente contra a prefeita, contra o prefeito, ex-prefeito Eduardo Leite, né, já que as denúncias abrangem o período em que ele era prefeito. Então tinha um grande número de mulheres lá, vejam aí nas imagens, cantando, protestando, bem ao lado da prefeitura, embaixo da janela ali, onde fica o gabinete da prefeita e outras repartições. Aí vocês veem um grande abraço, né, somente de mulheres, aí um grande abraço ao entorno ali do Largo Edmar Fetter, precisamente ao lado da prefeitura. E aí está a Roberta, que é do PSOL, também fez a sua fala, o Simp lá estava colaborando com o seu sistema de som, então foi bastante representativa essa presença de homens e mulheres nas atividades, tanto na Câmara pela manhã, como a da tarde, né, a qual a gente agradece a presença de todos. Por último, eu tenho aqui uma mensagem e ela não veio pelo WhatsApp, ela veio por SMS. Ela nos diz o seguinte: e aí, Tiago, tudo belezinha? Estou te assistindo, o programa sempre muito bem informativo, que nem falou aí o Silvinho, bem explicado e fácil de entender. Um grande abraço para ti, admiro o teu trabalho, és um cara muito simpático. Obrigado. E noto que estás bastante gripado, mas estávamos sentindo a tua falta dos programas ao vivo e de nos manter atualizado. Um abraço, José Francisco, só não me disse de qual secretaria, né? Então, um abraço aí ao José Francisco, obrigado pela tua audiência e mando um grande abraço de novo ao Silvio, que está dizendo fui, né? O Silvio está saindo aí para os seus compromissos, mas com certeza estava acompanhando aí, mandei um abraço para ti, para tua família, Silvio, obrigado aí pela tua presença. O Silvio está saindo para dar aula, né, de inglês nesse exato momento. Bota a tua manta aí, te prepara, que se aqui dentro do estúdio eu já estou sentindo um baita frio, imagina lá fora. Então um grande abraço para ti aí, Silvio, e também ao José Francisco.
ambos assistindo o nosso programa. Tem mais uma mensagem aqui de WhatsApp, deixa eu abrir ela aqui. Olá, estou na audiência do programa como sempre. Eu já ia te perguntar, mas explicasses sobre os temas que serão debatidos após a database. Me interessa muito a questão da carga horária, pois sou motorista e não teve redução de carga horária para o meu concurso. Sou lotado na Secretaria de Assistência Social e quero ver se a Paula nos colocará desta vez na discussão com o SIMP. Um abraço, final 8932. Final 8932, obrigado pela tua audiência também. Como eu falei, a gente vai estar discutindo esses temas, carga horária, pró-funcionário, criação do adicional de risco de vida, enfim, são temas que ficaram pendentes e que trataremos mês a mês com grupos fechados de trabalhadores, porque quando nos reunirmos com a prefeita, ela limitou em até 4 pessoas. Então só vai dar para ir alguns diretores do SIMP com a sua assessoria jurídica. Fora isso aí não há como. E esperamos que esses trabalhos evoluam, sejam de fato de encaminhamento. Tá bem, pessoal? Estamos chegando aqui ao término de mais um programa de TV, nesta noite de 3 de agosto de 2018. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, aqui me despeço, desejando a todos um bom final de semana e que Deus nos permita que tenhamos um próximo reencontro na sexta-feira que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.